Glória a Jesus. Amém, irmãos? É isso. É simples assim, né? Eu vim aqui para pegar o negócio, deixei o bagulho aqui. Cadê? Sumiu. Tá aqui, ó. A pregação de hoje. Que Deus me deu lá na mesa da sala. Na sexta-feira, nós tivemos um culto muito abençoado aqui. Quem veio teve a oportunidade de viver. E aquilo que o Espírito de Deus me falou na sexta-feira, ficou muito claro para mim que é necessário se falar melhor sobre isso. E hoje não deu outra, né? Hoje o Espírito de Deus pulsou forte no meu coração sobre esse tema. E eu quero falar sobre isso hoje. E eu quero que o Caio, vem cá com aquela pergunta. Hoje nós tivemos uma reunião com os meninos e com meninas, respondendo para eles a respeito de masculinidade. Não que alguns deles tenham dificuldade, né? Não. Mas a gente falou sobre masculinidade pré-casamento. Essa dificuldade, né? Que esses jovens e essas moças pré-casamento têm a fluidez aflorada e o diabo acaba destruindo uma vida toda por causa de 5 minutos de prazer. Acaba com a vida. Acaba. Você está dizendo que transar antes do casamento acaba com a vida? Acaba. Né? E se não confessar, bem confessado, para ter perdão, você nunca vai ser feliz. Isso não é maldição, isso é Bíblia. Tá bom? Isso é Bíblia. Mas, pastor, depois de velho, eu vou confessar que eu transei com a minha mulher antes do casamento? Como é que está a tua vida? Se tá bom, fica quieto. Agora, se não dá, você sabe o que fazer. Tá? Tenta a sorte. Confessa. E aí você vai ver o que vai acontecer e você vai ver por que estava até agora. Né? Eu expliquei isso para eles. E essa pergunta, a resposta, Deus me deu hoje, meio-dia na minha casa. E eu não podia pregar para eles antes. Então eu disse, guarda a pergunta, porque a resposta dessa pergunta é a mensagem que eu vou pregar hoje à noite. Então você vai fazer a pergunta para a igreja e vai ver qual é a resposta que vocês mereciam lá embaixo, mas estão recebendo junto com a igreja hoje. Tá bom? Quais atitudes tomar dentro de casa para ser um sacerdote? O que posso fazer mediante a isso? Quais atitudes que você precisa tomar dentro da sua casa para ser um sacerdote? E diante dessas atitudes, o que eu devo fazer diante disso? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Livro de Êxodo, capítulo de número 25. O tema da mensagem de hoje é 4 pernas que andam sem esforço. 4 pernas que andam sem esforço. Fechou? Vamos lá. Êxodo 25, verso de número 23. Amém? Não. Amém? Amém. Isso. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor.
Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fará 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças, em que se hão de oferecer as libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, e os porás diante de mim perpetuamente. Só até aqui. Deus abençoe a nossa vida. Aplauda a Jesus por essa palavra. Glória a Deus. A conversa não começa aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza. Desde o início em Gênesis até esse exato momento da palavra, a primeira vez que Deus fala sobre mesa é aqui. Então, desde a criação de todas as coisas, Deus nunca viu a necessidade de colocar nas suas coisas pertinentes à terra e à sua criação uma mesa. Então Deus agora vê que é necessária a criação de uma mesa. E esta criação, ela precisa ser uma criação, como foi dito aqui pela irmã Valéria, ela precisa ser uma criação que está sob a obediência de medidas, de altura, de materiais, de localização e principalmente de proposição. Esta mesa está sendo proposta por Deus para algo, e ela não pode sair deste propósito. Então esta mesa não é uma mesa que eu vou lá nas Casas Bahia comprar e que eu vejo qual é a melhor lá na Silvia Design. Não, é uma mesa que é marcada por um propósito, e ela tem materiais, ela tem forma, ela tem bordaduras, ela tem um algo especial de Deus, que ela tem um posicionamento dentro de um determinado lugar. Mas embora ela tenha um posicionamento dentro de um determinado lugar, esta mesa tem algo sui generis, e que até hoje, 61 anos de idade, eu nunca vi nenhuma mesa com essas características, que possua 4 argolas abaixo das bordaduras, e estas argolas sejam um lugar onde deve repousar varais, para que esta mesa seja levada de um lugar para outro. Então eu nunca vi, talvez alguém aqui já tenha visto em algum lugar uma mesa assim, mas eu vi que esta é uma particularidade de Deus, e por isso Deus não permitiu que nenhum designer, que nenhum arquiteto, que nenhum desenhador de móveis, que nenhum marceneiro, que nenhum escultor tivesse a pachorra de construir uma mesa como essa. E talvez seja por isso que alguns de nós vêm até a pecar, por não entender qual é o motivo pelo qual Deus pediu para se confeccionar algo tão tremendo como esta mesa que Ele confeccionou. Então, já disse, a conversa não começa aqui, a conversa começa no Éden. A conversa começa lá, quando Deus olha para o homem e Ele diz assim: olha, não é bom para você estar sozinho, eu preciso fazer alguma coisa por você.
Eu preciso, lá em Gênesis 2:18 ele diz: o que eu preciso fazer para você é uma esposa. Eu preciso criar para você alguma coisa que te alerte todas as vezes que você for executar isso que está na tua mente, Adão. Que Deus não disse o que era. Deus, ele singularizou isso com ele mesmo. Não é bom para o homem estar só. Alguma coisa Adão pensou, alguma coisa Adão arquitetou, e que Deus disse: se esse cara fizer isso, perdi Adão. Então ele disse: vou dar alguma coisa para Adão, que estando ao lado dele, todas as vezes que ele olhe, ele tema, ele lembre-se de mim. Então, uma esposa na vida de um homem é lembrar-se de Deus. Então, quando o homem olha para sua esposa, ele deve lembrar-se de Deus. Por quê? Porque foi Deus que a tirou de dentro dele mesmo, que a formou para ele e que a colocou na vida dele como ajudadora. Se você não vê a sua esposa assim, se você, quando olha para sua esposa, vê o Satanás, é porque não foi Deus que te deu sua esposa. Foi você que escolheu a sua esposa. Viu? Seu nó cego. Foi você que viu na sua esposa, talvez, o que Adão estava pensando, o que Adão queria fazer. Por quê? Porque eu posso conjecturar aqui um monte de coisas, mas depois você, como tem uma língua desse tamanho, vai sair daqui dizendo que eu falei. Eu não falei, eu conjecturei. E existe uma grande diferença entre conjecturar e falar. Eu posso levar você a viver a Bíblia simplesmente conjecturando, mas eu não posso convencer você de mudar em conjecturas. Eu preciso profetizar a palavra para que ela tenha efeito. Deu para você entender? Diga amém. Então as conjecturas são aquelas palavras que entram e saem da sua vida no mesmo instante que você ouve. Mas a palavra é aquela que, se descer ao coração, é que vai fazer a mudança na sua vida. Então, Deus, ele olha para Adão e ele vê essa dificuldade, ele lhe dá Eva, e quando ele lhe dá Eva, ele cria um ambiente, e esse ambiente, centenas de anos depois, é o ambiente que nós vamos entender que ele manda colocar à mesa. Uau! Esse ambiente é o lugar aonde nós temos comunhão. Então Adão, até o momento da chegada de Eva, ele nunca tinha promovido o quê? Comunhão com o que se pode pegar. Comunhão com o que se pode sentir, Adão sempre teve. Mas dizer que Adão abraçava a Deus é mentira. Adão não abraçava a Deus, Adão via a Deus, mas ele não podia abraçar. Talvez Adão se sentisse só materialmente e existencialmente falando. Dizer que Adão se sentia só espiritualmente é uma mentira. Isso é tremendo, por quê? Porque muitos aqui podem estar vivenciando exatamente isso. Tivemos uma experiência agora no finalzinho lá, a respeito de um jovem. O jovem disse assim: eu tenho saudade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso é essa saudade existencial. A pessoa não está. Como é que você vai ter saudades de alguém que está? Essa é a pior vida que um homem pode ter. É estar com uma pessoa e ter saudade dela mesma. Estar do lado de uma pessoa e ter saudade dela. Dificilmente alguém que está na presença de Deus vai dizer: eu estou com saudade de Jesus. Porque a presença de Jesus manifesta é a presença de Deus. Então, se eu digo eu tenho saudade de uma pessoa, você tem que pensar o seguinte: se Deus me ama e essa pessoa não está do meu lado, quem foi que levou ela embora? É isso que você tem que pensar. Se Deus me ouve, se Deus me ama e sabe que essa pessoa me faz falta, o que Deus vai fazer? Vai substituir essa pessoa se essa pessoa for uma pessoa maligna para mim. Se essa pessoa for uma pessoa maligna e não me conduzir aos caminhos de Deus, Deus vai te substituir essa pessoa. Ela não vai permitir que essa pessoa fique com você. E isso Deus faz com o marido, Deus faz com o filho, Deus faz com a esposa, faz com o esposo, faz com quem quer que seja. Pessoas ácidas têm que sair da nossa vida.
Pessoas negativas têm que sair da nossa vida. Você só pode transformar o pH, potencial hidrogeniônico de um líquido, se você for ácido ou alcalino. E Deus não te chamou para ser ácido ou alcalino. Deus te chamou para ser filho, rapaz. Entende? Então não adianta você querer se tornar um ácido para transformar alguém no pH do teu relacionamento. O nosso pH, o nosso potencial hidrogeniônico, aquilo que nos torna bem para as pessoas, é potencial celestial. Nós temos que nos tornar espírito para converter as pessoas no espírito. Não adianta você querer se tornar alguma coisa que as pessoas gostam. O mundo jaz no maligno. Se você for se tornar o que as pessoas gostam, você vai se tornar o quê? Você vai se tornar em maligno. Deus não quer. É o que aconteceu com Eva no jardim. O que Eva queria é o que a serpente deu, mas o que Eva queria é o que Deus não queria. Então, se a comunhão chega na minha vida, a comunhão chega para que eu possa fazer o que Deus quer. Viver bem com uma pessoa, porque você faz sexo todo dia, isso não é comunhão. Isso é declínio da carne. Deus não deu Eva para Adão para ele fazer sexo todo dia. Deus não deu Eva para Adão para ele beijar 24 horas por dia. Como tem alguns moços que se casarem hoje vão querer fazer isso. Então o seu motivo de casar-se está errado em Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus. E se a tua esposa não te leva a comunhão com Deus, ela não veio de Deus para você. Uau, que difícil ouvir isso. Mas é a verdade que você precisa ouvir. Se você em Deus consegue fazer todas as coisas e alguma coisa do teu lado te atrapalha de fazer aquilo que você tem que fazer em Deus, isso não provém de Deus. Então Deus lá dentro do jardim, irmão, não, eu me dou muito bem com a minha esposa na cama. Você não se dá bem com a sua esposa em lugar nenhum. Porque quando aparecer alguém melhor do que ela na cama, ela vai deixar de ser sua esposa. Agora eu quero ver você dizer, eu me dou bem com o meu Deus. Eu quero ver um outro Deus aparecer para você se dar melhor com ele. Eu quero ver um outro Deus te oferecer o que o teu Deus te oferece. Eu quero ver um outro Deus te libertar das garras de Satanás como Deus te liberta. Então, se não aparecer um outro Deus, e você não quiser largar um outro Deus, mesmo que um outro Deus venha te oferecer aquilo que você presumivelmente tem na presença do teu Deus, e você disser, desse Deus eu não largo, pergunte para mim, o que o Senhor quer dizer? Você achou o estado perfeito da comunhão com Deus. Quando nada que se oferece a você é maior, melhor e mais estável do que o lugar que você achou. Esse é o lugar da perfeita comunhão com Deus. Então desde lá, o que o diabo quer é simplesmente atrapalhar a comunhão com Deus. O seu negócio financeiro te traz mais estabilidade do que a tua presença na presença de Deus traz. O teu negócio não é de Deus, cuidado para Deus não arrancá-lo. Vamos usar o testemunho da Valéria. Cadê a Valéria? A Valéria sempre senta ali. Está lá atrás. Usar o testemunho da Valéria. Valéria sempre quis ter, perdia. Quis ter, perdia. Arrumou uma sócia, foi passada para trás. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que Deus começou a fazer com a Valéria? Aquilo que eu te der, me coloque dentro. Aí você não vai perder. Se aquilo que chegar na tua mão, você tiver que sair de Deus para ir para aquilo que chegou na tua mão, Deus vai arrancar aquilo, porque Deus é ciumento. Deus não vai permitir que outras coisas não o contenham, não permitam que ele esteja. Se tiver um lugar que você disser, Deus, fica aí que eu vou lá, Deus vai quebrar as suas pernas para você não ir lá. Eu vou de cadeira de roda, Deus arranca os seus braços para você não ir lá. Deus te quer. E Ele não precisa do teu corpo inteiro para te querer. Pergunte para a pastora Glaucia e para o pastor Cristiano se Deus precisa dos olhos para tê-los. Pergunte para eles. Então, lugar de comunhão, diga assim, lugar de comunhão
é lugar sério. Diga assim: mesa é lugar de comunhão. Você sabe o que Deus disse para Israel? Eu quero ter comunhão com vocês, mas eu não preciso de vocês na minha presença para ter comunhão de vocês. Mas também não queiram ver a minha face, se vocês não tiverem condições de estar na minha presença. E se tem uma coisa que a comunhão exige, é ver a face. Tanto é que Moisés chega para Deus e fala: tá, tudo bem, Senhor, e aí, como é que vai ser? No meio das asas dos querubins eu verei a tua face. Não sei se você entende que quando as asas dos querubins se uniram, Deus montou um lugar de comunhão. E Ele disse: é ali que eu vou te encontrar. Então o lugar de comunhão não é aonde você quer. Todos olhem para a arca ali. A arca. Vocês sabem o que é a arca? A arca. Prazer em conhecer a arca. Eu estou parecendo o Kaique né? Do Jardim do Inimigo, né? Do Nissi. Prazer em conhecer a arca. Olha lá. A arca. Estão vendo ali aquele lugarzinho ali, ó, entre as asas dos querubins? Ótimo. O sacerdote ficava de um lado, Deus ficava do outro. Mas Deus nunca permitiu que o homem passasse para o outro lado. Pergunta-me assim: por quê? Porque não existia só um véu aonde a pessoa, esqueci o nome. Você, isso, Márcia, levanta, Márcia. Vira para cá. Isso, levanta. Esse aí era o véu que tinha antes do sacerdote passar para lá. Tá certo? Esse véu era Cristo. Amém, irmãos? Quando Deus rasgou o véu, senta, Márcia. Quando Deus rasgou o véu, Ele abriu oportunidade para nós entrarmos ali com autoridade. Então nós entrávamos ali e agora poderíamos botar a cara onde quem botava? Digo, o sacerdote. O sacerdote era o cara que Deus levantou para ser esta nossa representação. Então quer dizer que um sacerdote na sua casa, você que é sacerdote dentro da sua casa, você se tornou uma representação de quem? Não, de todos os que estão atrás de você, na presença daquele que a mesa da comunhão vai representar. Então você é o representante. Sacerdote não é eu que mando, eu que faço, eu que falo. O sacerdote não fala nada. O sacerdote só representa. E se representar mal, vai morrer. Esse é o sacerdote da casa. Desculpa. Do lado de lá, então está lá o sacerdote, do lado de cá, do lado de lá está Deus. Por que Deus nunca permitiu, repete comigo, diga, nunca permitiu que o sacerdote passasse do lado de cá? Eu vou lá. Eu não aguento. Eu vou lá. Quem se lasca, eu vou lá. Por que Deus nunca permitiu que o sacerdote saísse daqui e fosse para... Dá licença, Deus. Vou passar a mão, tá? Ó, fosse para lá. Por que Ele nunca permitiu? Diga, por quê? Porque existe um outro véu. Esse é o véu da presença. E esse véu que se chama propiciatório é o véu da significância daquilo que Jesus entregou para nós e diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Esse véu é o véu da significância. É aquilo que tampava o que estava aqui dentro. E o que estava aqui dentro, quem era? Cristo. Quem estava aqui dentro era o pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu. Quem estava aqui dentro era a vara de Arão que floresceu. Cristo morreu e depois ressuscitou. A vara de Arão teve que ser cortada da árvore, morreu, e depois ressuscitou estando separada da árvore. Cristo foi separado do céu. No céu ele deixa de existir em glória, mas na terra ele floresce depois da morte. E aqui dentro estavam as tábuas da lei.
Cristo, ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade. A verdade é a palavra. Cristo é a palavra que encarnou. Então aqui dentro nós temos a manifestação de quando ele estava no céu, a manifestação de quando ele desceu do céu como pão, e a manifestação de quando ele subiu para o céu quando foi ressuscitado. Então aqui estava um véu tremendo, e é por isso que esta parte da arca era a parte que mais pesava. Todo mundo que pega essa arca diz: nossa, como pesa. O que mais pesa aqui é o propiciatório. E quem fez esta arca teve a preocupação de colocar o maior peso real sobre o propiciatório. E nada poderia separar aquilo que estava daqui. Por isso que os filisteus, quando olharam dentro da arca, eles tiveram seus tumores hemorroidais aflorados, porque eles desobedeceram. Ninguém podia olhar para a arca e continuar vivo. Ninguém podia olhar para dentro da arca e continuar da mesma forma que estava. Então, quando nós vemos esse propiciatório sendo feito, Deus disse que ninguém acha onde está separado. E o cara que fez isso aqui recebeu uma revelação tão linda que você pode, venha você, procure aonde está separado aqui. Procure. Ele fez questão de fazer da mesma forma. Quando nós chegamos aqui, tentamos levantar isso aqui. Venha você, lá de Santo André, corra para cá, vamos. Eu disse corra, acelerou. Aqui ó, não parece que está separado aqui? Vê, olha lá, entra lá dentro, calma, não vai morrer não, fica aqui. Não parece que está separado aqui? Sim ou não? Mas não está separado aqui. Está separado aqui. É aqui que está separado. Mas a pessoa foi tremenda em fazer essa união. Todo mundo que olha aqui pensa que está aqui. Mas o negócio de Deus é: você pensa que eu estou num lugar, mas eu estou em outro. Você pensa que a minha saída vai para um lugar, ela está em outra. Você pensa que a entrada está num lugar, não está. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a grande condição é que existia aqui um véu, que era o verdadeiro véu da comunhão. Aquilo que o homem podia tocar, esse véu qualquer um podia rasgar, mas o véu que estava dentro, revelado, e que só poderia ser totalmente cumprido milhares de anos depois, este era o verdadeiro véu. É isso que você precisa entender, que na mesa da comunhão da sua casa, aquilo que está lá dentro da sua cozinha, dentro da sua sala, dentro da sua sala de jantar, não importa que lugar que esteja, é um lugar que o próprio Deus separou, para que o sacerdote seja reconhecido e honrado dentro da sua casa. Honrado, mas tendo decretado que esta honra que ele merece é em virtude da esposa que lhe foi dada, e que anuncia para ele o auxílio, para que ele seja o sacerdote honrado diante da sua família. Uma mãe que divide o relacionamento entre pais e filhos é uma megera. Uma mãe que não sabe honrar aquele que um dia, numa relação sexual, jorrou a semente que gera os filhos que ela tanto ama, ela não merece ser mãe. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Como é que você ama o fruto da árvore que você não gosta? Como é que faz isso? Você tem que honrar. Você tem que honrar. E outra pergunta que foi feita lá embaixo é: honrar não é estar colado no pé puxando o saco porque ele é proveniente e beneficente estar. Como é que eu vou honrar pais que são pais que me usam? É o pai que te usa ou você que usa o pai? Se você vê essa qualidade negativa nos seus pais, saia de dentro da sua casa, mas continue a honrar os seus pais. Honre, não fale mal dos seus pais, porque o dia que você falar mal dos seus pais, você terá filhos que falarão mal de você. Isso é semear para depois colher.
E a Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso certamente ele. E se um pai fala mal de um filho, de onde porventura veio essa semente? De onde porventura foi a terra desta geração? Então nem o pai pode falar do filho e nem o filho. Por quê? Porque o filho é uma flecha na aljava do pai, que lançará a posteridade onde o pai não poderá ir. Falar mal de um filho é recolher a flecha e não permitir que o inimigo seja derribado. Falo mal do filho? Não posso. Eu corrijo o filho, eu castigo o filho, eu ponho o filho no seu devido lugar, mas sempre debaixo da cobertura do amor. Sempre. Porque até Deus só corrige os filhos a quem Ele, ponto. Então se eu sou um exemplo de Deus na terra, luz para as nações através da pregação da palavra, eu também deverei amar os meus filhos, corrigindo-os da mesma forma como o meu pai me corrige porque me ama. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus, podemos caminhar. E diz então, na tentativa de separar esta comunhão, diga, não precisava de mesa. Não, irmãos, diga, não precisava de mesa. Isso, por quê? Porque era uma comunhão viva e pessoal. Não sei se vocês já repararam que a mesa determina limites. Reparou isso aí já? Quanto maior a mesa, maior o quê? Maior o quê? A distância que eu tenho de quem? Se você falar, corre. Isso, esse é obediente. Corre. Se você falar, quanto maior a mesa, vamos aumentar a mesa. Aqui mandou você. Vamos aumentar a mesa desse lado, tá? E eu estou sentado na cabeceira da mesa. Calma que eu não vou cair. Você que está aqui perto de mim, na ordem de honra da família, quem deveria ser? O filho da juventude, o mais velho. Ele deveria estar aqui, ó. E lá do outro lado, quem deveria estar? Quem me deu ele? Quem foi que me deu ele? A minha esposa. Certo? Então de um lado eu honro a esposa que me deu o meu primogênito. Depois dele, ao lado dela, o segundo, o terceiro, o quarto, e aqui alguns, o 28º, o 29º, o 30º. Porque tem uns caras aqui que sangue de Jesus tem poder. Adriano, tá aí, ó. Certo? E aí a mesa, né? A mesa cresce. Não sei se vocês sabem, mas esta mesa de mármore que está aqui na recepção é da minha casa. Certo? Quando nós juntamos, dá 18 entre noras, filhos, pai, mãe, netos, dá 18. Então esta mesa de 8 lugares, ela precisava de mais 10 cadeiras. Chegou uma hora que ficou insignificante. Tiramos a mesa e hoje já temos esta comunhão, né? Que não precisamos da mesa. Mas na minha casa, o Samuel, a Vitória, hoje nós comemos aonde? Na mesa. Quem é que estava sentado do meu lado? Minha esposa. Quem é que estava logo na minha frente? O primogênito que permanece na casa. Ele permanece. É o filho que deve ser honrado. O que o bastardo que foi embora não entendia. Certo? O bastardo que vai embora, principalmente querendo dividir, não é que o pai honrou o mais velho ficou. Mas ele também era pior do que o mais novo nas atitudes, mas eu estou falando na honra. Então na sua casa, presta atenção, pelo amor de Deus. Na sua casa, você vai receber visitas na sua casa. Você vai receber quem? Visitas. E quem é que bate na sua porta? Sua mãe. Seu pai. Batem na sua porta.
Lado esquerdo da mesa, senta a sua esposa. Lado direito da mesa, o primogênito. Pula a cadeira, seu pai. Pula a cadeira de novo, sua mãe. E depois, o primogênito. Por quê? Porque sem o seu pai e a sua mãe não tinha primogênito. Honra o teu pai e a tua, para que te prolonguem os dias. Aí você pensa, a idade sua. Não, os seus filhos. A sua idade será prolongada quando os seus filhos forem flechas na sua aljava. O seu nome vai junto com eles. A sua presença vai junto com eles. Décadas e décadas eles vão. E se eles honrarem, quanto mais eles honrarem e obedecerem, mais o seu nome será vitalício sobre a face da terra. Por que que nós estamos aqui, queridos, falando de Jesus 2000 anos depois da sua morte? Por quê? Pergunta a mim, por quê? Porque todas as vezes que a gente monta uma mesa, a gente põe ele no primeiro lugar. Então a gente vai multiplicando isso. E nós ouvimos o apóstolo Paulo, que o viu no caminho de Damasco, que recebeu dele essas instruções e que passou para nós, e nós estamos aqui 2000 anos depois, cumprindo as instruções e levando o nome da família de Cristo para que seja honrada por onde quer que passe. Deu para você entender? Diga amém. Amém. A outra coisa que Deus colocou no meu coração é que Deus precisou levantar um mediador. Ele levantou um mediador, ele qualificou esse mediador dentro de uma família qualificada. Então Deus não levanta mediadores dentro de famílias desqualificadas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vou tentar explicar esse mistério. Você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu quero que você se lasque. É o seguinte. Tem lá a nossa família, né? Tem lá o Samuel. Samuel não é casado ainda. Samuel quer sair como pregador e ele sai. Deus não vai honrá-lo. Deus está honrando a mim. O Samuel não tem a família dele para Deus honrar. Samuel está debaixo da minha família, então Deus está me honrando usando Samuel. O dia que Samuel se casar, Deus vai começar a honrar o Samuel e não mais a mim. Quem vai ter que honrar a mim? O Samuel. Muita gente confunde a honra de Deus. A honra de Deus só Ele dá, mas a sua honra Deus nunca vai dar no seu lugar. Então Samuel está comigo, está debaixo da minha júdice. Então todas as vezes que o Samuel for honrado em um lugar, quem está sendo honrado sou eu. O cordão umbilical dele está ligado ainda em nós, está debaixo da nossa júdice, é flecha da minha aljava. O dia que ele se casar, eu perco a flecha do Samuel daqui porque já a lancei. Ele agora recebe uma aljava e o seu primeiro filho será a sua primeira flecha. Agora a conversa é entre Deus e o Samuel. Eu não tenho mais nada a ver com Samuel. E às vezes a gente fica lá dentro da casa, a gente quer não. O pai precisa. Entende? Ajuda não é só para filho que se dá. Qualquer pessoa que pedir ajuda, você ajuda. Você põe dentro da sua casa, você põe para dormir, você põe para comer, porque Deus mandou fazer isso com qualquer um. Às vezes, você como filho briga com a mulher e quer vir para cá do pai. Não. Esses dias atrás nós tivemos o Bruno dentro de casa. Estava com uma instabilidade com a Nayara. Não é isso mesmo? Né? Aí começou a ficar. E gostou de ficar, lógico que gosta. Não lava roupa. Não põe comida na mesa. Certo? É gostoso de ficar na casa dessa, certo? Levanta e vai dormir a hora que quer. Não precisa da satisfação. Por quê? Porque ele tem a casa dele. Mentira, está na minha casa. Certo? Aí o que acontece? Deus levanta o profeta e diz: ou resolve ou morre. É isso ou não? Você acha que Deus não vai botar fim numa situação dessa? O que eu estou pregando é verdade. Cortou o cordão, cortou o cordão. Se a mãe quiser que o filho viva, deixa ele viver a sua vida. É isso. Você não pode ficar barbando, senão você quebra a mesa.
Você vai honrar na mesa quem tem a sua mesa para ser honrado. E quando o filho diz assim, você quer saber de uma coisa, mãe? Eu vou sair de casa. Ele pode continuar, ele já saiu. Ele já saiu. Deus julga e Deus honra a intenção do quê? Lucas Camargo, do coração. Se você falou, é porque a sua boca está cheia daquilo, Deus assinou. Então você está lá agora como um bastardo. Você é peso naquela casa. Sua casa deixou de crescer, deixou de andar, deixou de produzir, porque você disse, vou sair, e você continua. Quem devia sair e não saiu, e Deus saiu com ele? Jonas. Quem é você? Jonas. O que você faz? Sou profeta. De que Deus? O Deus Altíssimo. Sua terra, Israel. O que você está fazendo aqui? Agora você vai perguntar, você quer ser jogado no mar? Ou você quer ficar aqui nos atrapalhando? Porque Jonas, sendo quem ele era, estando onde ele estava, ele era peso na embarcação. Mas Jonas tinha condição espiritual de analisar, me jogue nas águas e a tempestade vai passar. Olha, quem está no lugar errado sabe que está no lugar errado. Quem é peso na vida das pessoas sabe que é peso na vida das pessoas. Vê tudo afundar, mas não tem problema, não sou eu que trabalho. Não tem problema, não sou eu que cozinho. Não tem problema, não sou eu que limpo. Então eu vou ficando, até que alguém levante para me dar um peteleco para me ir para o lugar onde eu tenho que ir. Esse sacerdote, tirado de uma tribo separada, para levar para um lugar separado, para fazer um trabalho separado, para representar quem estava separado, é a vida de quem Deus representa aqui no altar. Só que Deus disse, Israel eu não quero na minha presença. Faz os pães para representá-los. 12 pães, cada pão representando uma tribo. E traz os pães e põe na minha presença. Só que não põe no Santíssimo, põe no Santo, porque eu sei o que eles precisam. Eles precisam de luz, porque eles andam em trevas. Fez a menorá para iluminar a mesa. Eles precisam de unção, porque eles andam na carne. Põe o altar do incenso, para que esta oração possa gerar a unção que cairá sobre a vida deles. E o azedo do pecado se transformará no doce, que este pão se tornará depois de cada serviço sacerdotal. Mas põe alguém para manter isso na presença deles, porque se eles não tiverem luz e unção, eles vão endurecer, vão rachar e eu vou destruir. Então Deus levanta o sacerdote, não para que Israel que está lá fora receba um livramento, mas para o Israel profético seja uma bênção na presença dele. Então uma coisa é você achar que Deus está abençoando a sua família que está lá fora, e outra coisa é você saber que quem Deus realmente está abençoando é você que está na presença dele. É isso que você tem que entender. Não, meu filho foi dar uma volta e já ele volta. Ele é uma bênção. Ele não é uma bênção. Quem é uma bênção é você. E se você se dispôs a ser esta presença de intercessão, de luz e unção na vida dele enquanto ele está lá fora, faça o trabalho e esqueça de você. Assim como tem muitas mães que esquecem de si por causa de um filho. Vivem a vida toda, não se arrumam, não se cuidam, não são felizes por causa do filho que está fora. Deixam de viver a intensidade, a santidade, a comunhão que Deus está oferecendo para ela viver, em prol de quem não quer isso.
E Deus não tem isso para nós. Eu estou aqui pregando para quem quer. Eu estou aqui ensinando quem quer. Tem gente aqui, irmãos, que vai sair daqui e não vai mudar em nada. Mas eu não vou me entristecer por sua causa. Eu não vou. Como é que é, Brissane? Eu estou fazendo a minha parte. É isso que você tem que entender. Então eu não vou deixar de ter prazer e alegria com a minha família porque você não quer servir, porque você não quer vir à igreja, porque você não quer participar do corpo. Não, eu não posso ser esta pessoa. Tem pastores, irmãos, que estão morrendo, indo quase para o inferno por causa de ovelhas. Está maluco, cara? Deus me entregou um cajado que tem um comprimento. Se você quiser cair no buraco mais profundo, o problema é seu. O meu cajado não vai me trazer insegurança e não vai me trazer a possibilidade de eu cair no inferno por sua causa. Não. Posso falar assim ou não? Quantas pessoas desceram com Cristo às partes mais baixas? Sabe por que ele desceu? Porque ele tinha cacife para descer. Você quer ir para o inferno? Vai sozinho. Não leva mais ninguém não, tá? E se eu perceber que a tua intenção é ir para o inferno e ver você pegadinho na mão de alguém, arrastando alguém que não quer ir, aí você vai me conhecer como pastor. Aí você vai saber que o pastor dá pelas suas ovelhas. Como eu já fiz aqui com alguns. Como eu já botei para correr daqui alguns. O dia que chegou um cara na igreja para oferecer emprego para os meninos da igreja trabalhar no Lava Rápido, o Espírito Santo falou comigo e disse: é estuprador de menores. Aí tinha um rapazinho na igreja que disse: eu conheço ele é joia. Tá. Aí naquela semana que Deus falou comigo, eu disse pro rapazinho: pede pro joia vir aqui falar comigo. Aí ele chegou lá e falou assim: ó, o pastor pediu para você ir lá falar com ele. Aí ele fez duas perguntas pro rapaz, depois o rapaz me contou. Ele disse assim: a primeira pergunta é: como é que estava a cara dele quando ele falou isso para você? Aí o rapaz falou para ele assim: não estava muito boa não. Eu estou esperando ele vir recrutar os meninos para trabalhar no Lava Rápido até hoje. Mas eu já sei que ele está preso por estupro de vulnerável. E ele hoje está servindo daquilo que ele queria que os meninos servissem para ele. É isso que Deus tem para aqueles que acham que a igreja de Cristo é lugar de fazer o que se faz no mundo. Deus vai promover sobre a vida destes aquilo que o mundo entregou para ele, que eles querem fazer dentro da igreja, é aquilo que o mundo fará com eles lá fora. Então nós precisamos respeitar o lugar de comunhão. Repete comigo e diga assim: eu preciso respeitar o lugar de comunhão. Diga assim: se Deus me deu filhos, eu preciso cuidar deles, porque eu vou dar conta deles, porque eles não são meus, eles pertencem ao Senhor. Um mediador é levantado, e esse levantado é escolhido, preparado e colocado. O sacerdote termina o seu serviço quando Cristo é revelado como mediador. Ouça o que eu estou dizendo, hein? Um sacerdote, aquele lá, termina o seu serviço quando Cristo é levantado como mediador. Então Cristo é o sumo sacerdote. Então Cristo é levantado. Aí Cristo é levantado, não existe mais a necessidade de Deus encontrar com ninguém no meio das asas dos querubins. Aí o que Deus fez? Sumiu com a arca. Deu para entender, sim ou não? Por que Deus sumiu com a arca? Porque aquele que estava dentro da arca, revelado em três partes, revelado numa só, na pessoa de Cristo. Então Cristo agora é revelado como sumo sacerdote. Então agora o intercessor entre os homens e Deus é Cristo. Olha, Cristo morre, vai embora. Ele deixa alguém aqui para representá-lo. Diga, os apóstolos. Isso, que pregará e formará discípulos, e esses discípulos receberão dons, e esses dons glorificarão a Deus. Diga amém.
que é o que Deus esperava com aqueles que se apresentassem diante, trazendo seu sacrifício, pedindo perdão dos seus pecados. Então hoje, quem são os sacerdotes? Diga, nós. Ótimo. Apóstolo, eu não tenho mais marido. Você é o sacerdote dentro de casa. Tenha uma vida digna diante de Deus. Seja uma mulher de oração. Mantenha os seus filhos debaixo da força do seu trabalho. E o dia que você se sentir incapaz, saiba que nada te faltará. Ponto. Você não precisa vender o seu corpo, como alguns fazem para fazer faculdade. Você não precisa vender o seu corpo, como alguns fazem com a desculpa de manter filhos. Certo? Ninguém precisa fazer nada que seja contra a vontade de Deus para manter nada daquilo que Deus deu. Se Deus deu, Ele mantém. Certo? Entenda isso aí. Se Deus deu, Ele mantém. Então, se Deus deu e Ele mantém, o que eu tenho que fazer? Servir esse Deus. Vá servir a Deus da forma correta, que Deus não vai deixar faltar nada para aquilo que Ele te deu. Ah, mas é que o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer nem a sua esposa nem o seu marido. Eu conheço o Deus que prometeu e que não vai faltar. Ele prometeu e não vai falhar. Ele prometeu e Ele não é homem para que minta. Ele nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele mesmo concebeu, entregou e profetizou. Então, se Deus falou com você um dia, não acelere. Fique na posição servindo, que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Já estou terminando. Quando Deus institui um só líder, quando Deus chega a esse ponto de instituir um só líder, Marcelo, limpa esse óculos para mim. Eu acho que tem um guardanapo por aqui, daqui. Não, não está aqui, mas sumiu. Não precisa, pega um guardanapo aqui, ou então limpa esse pano aqui. Quando Deus institui estas lideranças, Ele institui lideranças, e a Bíblia Sagrada é muito clara, lá em Romanos, quando se fala em honrar a liderança. Por que eu tenho que honrar a minha liderança? Porque a sua liderança é representante daquele que deveria estar aqui e que resolveu ir não para te preparar lugar, porque os lugares estão preparados. Há muitas moradas. Ele foi lá separar os lugares. Ele foi lá dizer qual é o lugar que você vai ocupar. E quando ele fala sobre isso, ele fala de rochas, ele fala de pedras, que nós somos pedras de Deus. E cada um desses lugares tem um tamanho, tem uma inclinação propícia somente para o Paulo. É por isso que diz que lá existe uma pedra com o seu nome. Lembra, sim ou não? Então essa pedra com o seu nome é aquilo que você vai se tornar e o lugar que você vai encaixar. Então, essas palavras que estão sendo pregadas aqui, os ensinos que estão sendo, você não gosta de ensino, você acha o negócio muito metódico, você prefere o rabacaia, a labalaia, você pula daqui, pula de lá e depois você sai pior do que você entrou, sabe? Então, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre serem trabalhados fora do lugar aonde você vai ser usado. E as pessoas pensam que nós vamos ser usados aqui. Você não vai ser usado aqui, você vai ser usado lá. Lá existe um lugar que o nome é Paulo. E o Paulo, quando chegar lá, a pedra vai encaixar certinho naquele lugar. Como se fosse um segredo de Deus. Então você nunca vai poder assumir medidas que você quer assumir, contornos que você quer assumir, porque você vai ser trabalhado em lugares diferentes. É a mesma coisa de quando se foi construir um muro, as pedras eram trabalhadas fora e eram trazidas de fora para encaixar nos lugares perfeitos. Porque no lugar da construção de Deus não se ouve barulho de barreta buril, porque o barulho é feito fora. No lugar onde Deus está, só se ouve a sua presença. Isso é tremendo, porque a presença tem voz. É essa presença que os ossos ouvem. É essa presença que os nervos ouvem, a carne ouve.
É esta presença que os órgãos do corpo humano ouvem. Esta presença, disse lá na sala para eles, disse assim, essa presença que quando Lucas grita para Paulo e diz, Eutico morreu, o apóstolo Paulo diz para ele, espera eu acabar de pregar que depois eu resolvo. Olha que presença. Quando ele disse, deixa eu acabar de pregar que depois eu resolvo, a morte que estava no menino disse, ih caramba, preciso esperar. Aí a morte vem, senta do lado do menino e fica esperando Paulo esquecer. Porque quando Paulo desce e abraça o menino, ele volta à vida novamente. Paulo não precisou orar, Paulo não precisou rezar, Paulo não precisou ungir. A única coisa que Paulo fez foi, a palavra que eu dei, eu estou cumprindo. Abraçou, voltou à vida. Então nós precisamos entender que a presença tem voz e a presença tem ouvidos. E estes representantes, eles não precisam fazer nada, eles somente dizem assim, alegre-se os seus ouvidos e alegre-se a sua carne, porque a presença de Deus está aqui. E quando ele diz isso, existe então esta passagem por este véu, e aí você tem autoridade para entrar na presença deste Deus. A presença de Deus não está no altar, a presença de Deus está naquilo que eu estou pregando. Aquilo que eu estou pregando não está indo até você, é a sua vida que está vindo de encontro àquilo que Deus está pregando. Por quê? Porque muitos estão recebendo esta palavra e estão rangendo os dentes. Muitos estão recebendo essa palavra e estão dizendo, não é para mim. Muitos estão recebendo essa palavra e estão dizendo, não, eu não vou fazer. E a palavra de Deus volta para ele novamente. Volta para a boca que a profetizou. E quando esta boca achar um coração adequado, ela vai profetizar essa palavra e essa palavra vai fazer efeito. E então ela glorificará a Deus por aquilo que ela foi enviada. A mesa na minha casa é lugar onde os pratos são de ouro. A mesa é madeira, homem, mas ela é forrada de ouro. Os pés que são quatro, não caminham sozinhos. Tem 2 varais que homens qualificados vão dizer, esse assunto nós terminamos, vamos para o próximo assunto. A mesa pode estar no mesmo lugar, mas a significância da comunhão da mesa muda quando os assuntos são terminados. Então, se eu tenho assuntos para tratar na minha mesa, esses assuntos devem ser tratados na presença de Cristo. Esses assuntos devem ser colocados para dentro de mim como alimentos em pratos de ouro. Ouro quer dizer transformação para o divino, não transformação para o carnal. Esta mesa está sendo iluminada pelo candelabro. Cristo está presente, jogando luz sobre os assuntos. Esta mesa recebe uma unção que vem da oração. É por isso que nós pedimos que em cada oração seja mencionada o celeiro e em cada alimentação seja mencionado Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração com relação ao meu celeiro. E a minha mesa agora tem o teu suprimento. Obrigado, porque sentimos a tua presença no lugar de honra que preparamos aqui. Obrigado, porque o Senhor veio de novo para se alimentar conosco em nossa casa. Obrigado. Esse momento parece besta, mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Você vai ver como Deus vai trabalhar no íntimo da sua casa. Porque é isso que acontecia no lugar santo. E se ele quisesse passar para dentro, ele tinha que cumprir tudo isso. Tinha que cumprir, irmãos. Se ele quer passar para dentro, ele não passa de mão vazia. Ele passava com sangue. Se ele quisesse olhar pelo meio das asas, ele tinha que aspergir o sangue na beira do propiciatório, aquela tábua que eu mostrei para vocês lá. Ele tinha que cumprir ordens. Se ele não cumprisse e tentasse seguir, Deus o matava.
Você acha que Cristo morreu por quê? Porque todas as determinações que Deus deu para nós chegarmos a Ele, nós não cumprimos. Se Cristo nos representava, Ele está mostrando, se não cumprir, o salário de não cumprir é a morte. O sacerdote morria. Já que o sacerdote não queria morrer, ele cumpria. E se ele sentisse alguma coisa errada, ele voltava, orava, botava a mão na cabeça de um bode, confessava o seu pecado, mandava o bode para o deserto com o pecado dele e voltava para fazer a coisa certa. Que dificuldade que nós temos, irmãos, de simplesmente cumprir aquilo que Deus ordena. Qual é a dificuldade, pelo amor de Deus, que você tem de fazer o que você tem que fazer? Se você vive uma vida pesada, uma vida não agradável, uma vida que não te traz felicidade, uma vida que não te traz alegria, você vive de cabeça baixa, o teu salário não paga o que você acha que merece, a sua casa não tem o que você quer ter, os seus filhos não são o que você projetou para eles, nada dá certo na sua vida. Por que você, ao invés de culpar os outros e Deus, não procura o que você não cumpriu? Se você procurar o que você não cumpriu, você vai verificar que às vezes uma só coisa vai trazer para você tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você projeta. Deus, Ele não vai anular os seus sonhos, como alguns pregadores dizem. Não. Ele simplesmente vai verificar para o seu futuro, o seu propósito, se aquele sonho se encaixa em algum lugar. Se 3/4 desse sonho se encaixa, se metade desse sonho se encaixa. De vez em quando, sabe o que Deus faz? Pega metade de um sonho, dá numa época, e metade do sonho depois Ele dá depois. Se Ele der os dois juntos, Ele te desvia, mas Ele encaixa os teus sonhos, porque Deus é um Deus Pai. Ele tem prazer em nos ver felizes, mas Ele pondera a falta de sabedoria e o exercício do prazer da carne. E a partir daí então Ele vai dando. Ele dá um pedaço aqui, Ele põe uma doença aqui. Essa doença aqui vai te aproximar mais dele para trás. Às vezes Deus precisa trazer a gente para trás, e Ele não sabe como fazer, porque o teu negócio é ir para frente. Então Ele põe uma doença aqui. O tempo corre e você vai para trás. E aí quando chega aqui e Ele te cura, você está onde você deveria estar com a tua velocidade besta, que você não ia chegar em lugar nenhum. Porque às vezes a gente quer correr diante dos propósitos de Deus, quando a gente chega no lugar, aquilo que a gente espera não está lá. A gente corre em abrir uma igreja, porque Deus falou comigo, eu tenho que abrir uma igreja, eu tenho que ser pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus dizendo, não faz, não é tempo, não sei o que. Aí você abre a igreja, gasta tudo que tem, vende carro, vende mulher, vende filho, vende todo mundo. Constrói a igreja, faz aquela coisa magna, aquele negócio grande, aquele negócio lindo, maravilhoso. Quando chega lá não tem ninguém na igreja. Aí você tem que esperar. Espera 10 anos. Aí chega o povo de uma vez, entope a igreja. Aí você fala, meu Deus, não precisa esperar tanto. Não, era só você esperar o que Deus falou aqui. Se você esperasse aqui no lugar onde você está 10 anos, você ia ver quando você abrisse, aí você ia ficar lindo com Deus. Deus cheirosão, Deus gostosão, Deus lindão. Por quê? Porque você obedeceu. É por isso que Samuel vai dizer até o rei Acabe, é melhor obedecer do que, porque Deus não se compraz em sacrifício de animais e nem balido de ovelhas. Deus, Ele se apraz na obediência daquilo que Ele ordena. Essa condição é uma condição muito clara de nós simplesmente fazermos o que temos que fazer e deixarmos de fazer o que Deus não quer que seja feito. Não é? Essa condição é uma condição clara. Eu tenho vontade às vezes de matar as pessoas, pegar pelo pescoço assim, torcer, né? Cortar os braços, cortar as pernas, pendurar no poste, botar a placa de Judas nele para o povo descer a marreta. Mas o caso é que a gente é crente. É melhor engolir, é melhor continuar pregando. A intenção principal dessa mensagem é que quando você chega na sua casa, você faça uma revisão nas toalhas que você usa. Faça uma revisão nos pratos que você põe em cima da sua mesa.
Eu tenho certeza que ninguém aqui tem um prato tão caro quanto a televisão que você tem na sua sala. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem uma toalha de mesa cara do jeito que você compra os seus vestidos para poder usar. Porque a mesa não tem um significado que ela deveria ter dentro da sua casa. Uma vez eu fui recebido por uma pessoa com uma honra, irmão. Você não consegue entender. Um dia à tarde, nós fomos convidados para ir numa casa para comer alguma coisa. Estávamos hospedados num hotel e essa pessoa disse para o pastor da igreja: eu gostaria de recebê-los em casa. Eu gostaria de tê-los em casa. E nós fomos até essa casa. Foram nos buscar lá no hotel. Estávamos em terra estranha, não conhece nada. Essa pessoa pegou a gente lá e fomos embora lá para casa. Quando chegamos lá, sentamos na sala, uma sala grande, bonita. E do lado assim, do lado direito, quem está olhando para frente da sala, fica a sala de jantar. Quando eu entrei na casa, vi a beleza da casa, uma casa bonita, casa bem montada. Irmãos, era como se eu entrasse assim, eu entrei por essa porta aqui, aí eu tinha que fazer isso aqui, a mesa de jantar ficava aqui, e depois eu tive que fazer a curva para cá, para sentar na sala de estar. Quando eu entrei na casa, vou entrar de novo, entrei na casa, entrei assim. Porque o que me chamava atenção era a mesa. Não por aquilo que tinha, porque a maioria das coisas estava coberta. Era a mesa. A mesa, meu irmão. Conversamos tudo que tínhamos que conversar, fomos para a mesa. Aí eu fui entender o carinho da mesa. E o carinho é: tudo o que está aqui somos nós que fazemos. Tudo. A maioria dos casamentos hoje vive de comidas fast food. É o amor manifesto pelo fast food. Supermercado, micro-ondas, forno, mesa. Suco, rasga saco, põe, mistura, bebe. Não existe mais a eternização do ato do amor. Descascar a fruta, tirar o caroço, colocar no liquidificador. Hoje tem liquidificador, antigamente tinha os espremedor, né? Antes do espremedor, tinha esse espremedor aqui. Esse aqui. Né? Aí você fazia o suco. Aí você misturava o açúcar. Você provava com uma outra colher, não com aquela baba que você colocava dentro da boca. Que hoje pega a baba, joga lá de dentro, mistura, vai. Isso. Não, aí você provava e você dosava o açúcar da família. A mãe dosava o açúcar da família. O pai dosava o açúcar da casa. Então hoje nós estamos perdendo isso. E quanto mais nós perdemos a possibilidade de manifestar o amor, nós negamos a comunhão da mesa. Essa igreja tem 24 anos. Eu nunca vi uma mesa, por mais simples que seja, sem o cuidado de alguém sobre ela. Tanto é que nós temos um departamento que cuida da mesa, que ora, que sonha, e que a maioria das vezes, quando eu vejo a mesa, eu digo: não é possível, Jesus delatou a mensagem. A mensagem toda está na mesa da ceia. Porque existe uma comunhão, existe uma seriedade, não é? Então, você que vai casar, dê uma atenção maior para a sua mesa. Dê uma atenção maior para os utensílios da mesa. Ele disse: os garfos, os utensílios sejam de ouro, os pratos sejam de ouro, a mesa seja de ouro. O que ele está dizendo? Caro? Não, a minha presença. Ouro é a presença dele. Os pés de ouro, as argolas de ouro, as varas,
todas elas cobertas de ouro. Então, se for mudar o assunto, Deus. Se for sentar na mesa, Deus na cabeceira. Se Deus disser sente, é porque Ele está vendo a presença dEle na sua vida. Então, sempre tenha Deus com você. Ore a Deus, peça a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus na mesa. A mesa na sua casa vai tornar a mesa da sua igreja mais importante. Aí você vai entender. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, sente na mesa para comer. Então eu não sento na mesa brigado. Eu não sento na mesa desaforado. Eu não sento na mesa reclamando do que como. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma na mesa. A mulher briga com o marido. Põe a comida do marido no prato. Essa é a primeira briga. Põe a comida do marido no prato, cobre com aquele prato do micro-ondas, joga dentro do micro-ondas, e quando ele chega diz, tua comida está no micro-ondas. Segunda fase. Pega a comida, põe no prato, não põe a coberta do micro-ondas, põe dentro do forno. Sua comida está dentro do forno. Agora ele tem que tirar do forno, botar a cobertura do micro-ondas, botar no micro-ondas, ligar o micro-ondas. Quanto mais vai piorando a briga, mais o marido fica distante da mesa. Quem era o sacerdote mesmo? Quanto mais distante do sacerdote, mais distante. Mas o meu marido não é crente. Você escolheu. E está casada ainda por quê? Mas se eu, como é que eu vou? Eu vou falar, eu sei que vão reclamar, eu sei que vão dizer que eu fui pesado, mas é o seguinte. Deus não te chamou para se vender para viver. O Filho já pagou o preço para que você tenha vida. Isso é tanto para homem como para mulher. Quando alguém diz, desse jeito não dá, já não dá faz tempo. Você agora está dizendo que não dá. Mas esse sentimento já está aí faz tempo. Quantas vezes vocês já dormiram juntos depois desse sentimento instaurado? Quantas vezes você já não sentiu prazer na cama depois de dizer que não dava? Mas eu tenho que fazer minha parte. Mentira sua. Você tem que fazer sua parte com quem você ama. Você não tem que fazer a sua parte com quem não ama. Com quem não ama, você separa. E se você estiver certo, Deus vai te fazer feliz no próximo casamento. Se você estiver errado, baixa a tua cabeça, corrige o que está errado e seja feliz. Prazer em conhecer Tabernáculo de Profetas. É isso. Ninguém vive com quem não é feliz. Eu não sou feliz. Pega os pães de bunda. É isso. É simples. É simples. E não adianta. Não adianta. Eu ficar. Você já está pregando aqui e eu sentado lá da Adriana e a Adriana, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo nada. Já sai daqui cada um para o seu lugar. Não fica dizendo tá vendo. O que tá vendo? Tem nada, tá vendo, tá vendo. Nada disso, irmão. Não tá bom, sai fora. Se você tiver certo, você acha que Deus vai te desamparar? Para, que Deus é esse que a gente serve, gente. Que Deus é esse que você serve, que Deus é esse que eu sirvo. Contei lá para eles, lá meu pastor disse assim, ó, se você se divorciar, vai sobrar para você também. Eu falei, pois que sobre, pastor, eu quero pregar o evangelho com liberdade. Ele disse, tudo bem então, 7 anos de banco. E eu fiquei 7 anos de banco, irmão.
Está acabado. E o meu banco foi, não toque em mulher durante 7 anos. E eu fiquei sem tocar em mulher durante 7 anos. E a minha obediência qual foi? Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Pronto. Então o teu Deus não vai te desamparar. Faça o que você tem que fazer. Tá com dúvida? Chame a mulher de Deus, chame o homem de Deus. Viu? Não chame quem não pode te dar conselho que vem do céu. Tem gente que vai se aconselhar com um fofoqueiro, depois a tua vida fica aí na boca de todo mundo. Aí você se lasca. Vá se aconselhar com quem vai te dar um conselho, que se você fizer, Deus vai te abençoar. Certo? Olha para a vida da pessoa, veja se a pessoa é uma pessoa de Deus, é de Deus, pode ir lá. Ele tem coisa de Deus para te falar. Tem gente aqui, irmão, que é meu amigo, mas se a mulher dele vier pedir conselho para mim, eu digo, separe. Eu vou dizer, separe. É que não vem em mim, vai nos outros. Porque sabe que se vier... O que o senhor está querendo dizer? É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Que você sabe bem que se você vier em mim pedir um conselho do teu casamento, eu vou dizer para você, você é feliz e você não vai conseguir mentir na minha cara. E eu vou dizer, separe. Agora os outros vão dizer para você assim, ó, vamos orar? Aí eu quero perguntar para você, vai orar? A minha resposta é, não vai. Porque se ela orar, o que Deus vai dizer para ela? Manda separar. Aí quando Deus disser para ela, manda separar, sabe o que ela vai dizer para você? Eu acho melhor o apóstolo falar com você. Porque ninguém vai ter cacife para dizer, separa. Agora o apóstolo da igreja que tem costa larga, a bispa da igreja que tem costa larga, e que está com a vida torta, está com a vida toda lascada na saúde, porque segura os BO, que não tem que segurar. Aí vai dizer para você assim, vamos morar nada, separa. Faz 20 anos que nós estamos morando. Não, irmão, não, pelo amor de Deus. A mensagem de hoje é ultimato. A mensagem de hoje é, ou você honra a mesa, ou você não serve para estar na casa. Tá? Ou você honra a mesa, ou você não serve para estar na casa. E se você não serve para estar na casa, o meu olhar para você não vai ser olhar de pai para filho. Se você não honra teus filhos, se você não ama a tua família, se você não faz as coisas corretas, como deve ser feito, você não deve estar na casa. Mefibosete quis dar uma de Aleco com Davi. Não é porque eu sou um cão, porque eu tenho os pezinhos tortinhos, mãozinha tortinha, tem um homem do pezinho torto, da mãozinha torta. Davi disse assim, eu não quero saber o que você é. Eu te chamei para sentar na mesa e está acabado. Minha conversa com você acabou. Ziba, chega aí. Aí Ziba se aproxima dele, ele chega para Ziba e diz, quanto a tudo aquilo que pertencia a ele, eu não posso entregar na mão desse infeliz. Olha o discurso dele. Cuida de tudo que é dele, faz prosperar. Usa o salário da casa dele, viu? Porque esse caba vai sentar na minha mesa até o dia dele aprender. Ele não sai mais da minha mesa. Então tem gente que Deus tem que trazer com cabreço para perto dele. Porque o cara, você pergunta, então vem cá que eu vou dar um jeito no teu nhenhenhé. A história de Mefibosete, se não contar para você, é essa. Tá? Fica falando de Lodebar. O dia que Davi disse, traga ele. Quando mais nós vamos falar de Lodebar? Então o problema não era Lodebar, o problema era Mefibosete. E o problema da sua vida de não dar certo é você, não é Lodebar. Viu? Não é a mandinga que fizeram no centro de Macumba. Não é aquela oração contrária que a tua ex-mulher fez. Viu? Não é o tráfico de droga de onde você saiu. Nada disso é teu problema, o teu problema é você. Deus não tem salvação para nenhum desses lugares, Deus tem salvação para você. Deus não vai abençoar nenhum desses lugares, Deus vai abençoar você. É isso que você tem que entender, pelo amor de Deus. Valorize a mesa. E nunca vai faltar a presença de Deus na tua casa, na tua vida, na tua empresa, nos teus filhos, seja lá onde for. Deus te abençoe, as palmas louvam o Senhor.